Obrigado, Hugo. Obrigado, Weiser, por este convite, estar à frente de uma tão ilustre plateia. Hoje o meu tema é um tema difícil, é um tema que já foi aqui abordado, é um tema que está na ordem do dia, até com a nossa ordem dos fisioterapeutas, que é esta dicotomia entre a medicina física e a reabilitação, conhecida por fisiatria, e a fisioterapia. Esta frase, adversários ou parceiros, é uma frase que se calhar está na mente de muitos. Eu lembro-me nos primeiros tempos na minha escola, que é uma excelente escola, que se falava precisamente disto, que não somos executantes. Então hoje quero-vos trazer um pouco da minha experiência e da minha, digamos, estrutura, da minha história, para vos contar. Como Wells escreveu Time Machine, um livro do século XIX, eu hoje pretendo-vos levar aqui numa pequena viagem no tempo. Esta viagem no tempo vai percorrer à volta de 200 anos para contextualizar aquilo que eu considero que é importante para o futuro da nossa área, especialmente quando falamos em equipas multidisciplinares. O passado, o presente e o futuro. 3 pontos simples. O nosso passado. Falamos nas escolas, temos aprendizagem do que é que foi feito este século, nomeadamente da segunda metade do nosso século, no âmbito da fisioterapia. E antes disso, o que é que existia? A pessoa tem uma frase no livro Desassossego que me marca e que eu repito, ainda ontem repeti esta frase num jantar fantástico em Sandim e que me diz muito, que há um virar da página e a história continua, mas no texto. A verdade é que nós temos que primeiro conhecer a nossa história. E acho que a maior parte que está aqui provavelmente só conhece parte da história. E a história que é dada muitas vezes nas faculdades. Acho que era importante revisitar então o nosso passado e verificarmos se a gente aprende alguma coisa diferente. No século XIX, início do século XIX, houve um senhor que fundou uma escola de exercício terapêutico na Suécia e essa escola falava já nesta altura de exercício clínico ou de medical gymnastics. Este senhor era Peter Erring Ling, é um nome assim um bocado impronunciável, mas como veem aqui nesta prescrição que estão a ver atrás de mim, já alguns conceitos do movimento e do exercício e do estudo do movimento eram falados nesta altura. Este senhor era fisiologista e tinha uma quantidade de pessoas a trabalhar com ele e veem, por exemplo, esta prescrição já na segunda metade do século XIX, em que, com detalhe, tínhamos exercício. Isto não é novo. Ao contrário do que possamos pensar, já é algo falado há mais de 200 anos. Uma curiosidade sobre Henrik Ling é que foi o precursor da massagem sueca, que hoje todos aprendemos, associamos à escola francesa, a petrissage, a florage, todas essas técnicas. Foi este senhor que escreveu os primeiros livros sobre isso. Portanto, tem algum peso esta história. Ainda durante o século XIX, trago-vos uma história engraçada. Em 1844, houve um grupo de pessoas que se juntou para, digamos, combater uma história que circulava na cidade de Londres, associada à prostituição. Estas 4 pessoas que eram enfermeiras massagistas treinadas, que era assim que se chamava, fundaram uma sociedade, que é a sociedade que está ali, mencionada, para combater aquilo que era a publicidade negativa associada à prostituição. Ou seja, prostitutas em Londres que se colavam ao nome destas pessoas para conseguir trazer clientes, de alguma forma, para os seus estabelecimentos. Esta sociedade, formada por enfermeiras, que trabalhavam no âmbito da reabilitação nos hospitais londrinos, pertenciam à elite londrina, portanto era típico que estas enfermeiras fossem de estratos sociais muitíssimo elevados e, curiosamente, foram estas mesmas enfermeiras e com esta sociedade que deu origem a mais reputada ou das mais reputadas sociedades de fisioterapia do mundo, que é a Chartered. Portanto, é uma curiosidade engraçada, é algo que não é muito falado. A Chartered fala nisso no próprio site, portanto, é o que eu digo. E é algo que nos diz, afinal, as nossas origens têm aqui relações com outras profissões. Então, em Portugal, no início do século XX,
nasce o primeiro serviço de fisioterapia de São José, o Hospital Real de São José, na altura se chamava assim, atual Hospital de São José. Depois há uma série de eventos que a nível de decretos reais, outros já no Estado Novo, que dão digamos, um boost a esta área, um aumento da notoriedade da área da reabilitação, nomeadamente na primeira fase com a Primeira Grande Guerra, com os lesados da Primeira Grande Guerra, a necessidade aumentou. E depois, em 1944, há aqui uma... Eu não me enganei a escrever. Há aqui uma questão muito importante. A criação dos colégios da especialidade dentro da medicina. A medicina, que conhecem por medicina física e reabilitação, nasceu como medicina de fisioterapia. Os médicos fisiatras que hoje trabalham com alguns de vós, alguns deles, desta data, portanto até já vão ver qual foi a data de mudança, começaram por se chamar médicos especialistas em fisioterapia ou médicos fisioterapeutas. Em 1956 houve a criação da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, da Escola de Agentes Técnicos, que era estritamente reservada a enfermeiros, que estavam nestes serviços pertencentes à radiologia e à eletroterapia, que mais tarde dão origem então aos serviços de fisioterapia, e eram cursos de 3 anos. Pouco depois é constituída a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, e isto é um grande salto em frente. Hoje a nossa AP Fisio, a nossa querida AP Fisio. E em 1966 é criada a Escola de Alcoitão e dá origem então oficialmente ao título de fisioterapeuta, como o título profissional como hoje o conhecemos. Depois abriram mais algumas escolas e em 1977 é criado uma nova designação que extingue as anteriores, e em 86 o 12º ano passa a ser obrigatório para o ingresso dentro da nossa área. Destaco deste slide aqui um ponto importante, que em 1970 já existiam fisioterapeutas, com esse título académico e com este título profissional, e existiam médicos fisioterapeutas. E então, em 1970, por decreto, neste caso legal, o Colégio da Especialidade de Fisioterapia passa-se então a denominar Colégio da Especialidade de Medicina Física e Reabilitação, vulgarmente conhecido por Fisiatria. No final do século, há a nossa, que a grande maioria, se calhar, ainda se recorda desta fase, há o enquadramento da licenciatura via tápica, há depois a passagem e a afirmação das escolas privadas, que geram uma quantidade maior de fisioterapeutas, há então esta afirmação social, académica, ciência dentro da nossa área da fisioterapia, que culmina com a licenciatura de raiz com Bolonha, e com os doutorados e com os mestrandos, e que se espera, desta década, que saia a nossa tão esperada Ordem dos Fisioterapeutas. Isto é uma contextualização das nossas origens, em que volto a relembrar 3 pontos principais. Antes do século XX já existiam as escolas de fisioterapia, ou de exercício terapêutico, não é novo, assim como as associações. Depois da passagem do século, houve uma afirmação muito importante devido à Primeira Grande Guerra e com a criação dos colégios de especialidade, nomeadamente de médicos fisioterapeutas, e depois, então, no final do século, com a nossa afirmação social e académica. E agora, vamos puxar a nossa máquina do tempo para o presente, e eu não consegui arranjar melhores palavras do que esta imagem para descrever aquilo que é vivido hoje entre estas duas áreas. Esta é uma imagem entre um gladiador e um leão. É uma imagem de guerra, muitas vezes em glória, sem saber o desfecho, se calhar sem ninguém ganhar nada com isso, certeza que o cliente não ganha nada, e que ficamos com sequelas. E quais são essas sequelas? Nós, todos aqui que já trabalharam com medicina física e reabilitação, e até com outras especialidades, mas nomeadamente a fisiatria, já ouviram isto. Verdade? Se não ouviram isto, ouviram parecido. Um regozijo dos médicos relativamente a nós. E agora pergunto, e quantos de vós não disseram isto? Não estaremos nós a alimentar o leão ou o gladiador permanentemente? Teremos nós interesse nisto? Reparem, trouxe aqui uns pequenos excertos que apanhei da nossa luta, da nossa vontade de ter a nossa ordem.
Isto são comunicados da Ordem dos Médicos. Quase, penso que não estou a dizer nenhuma inconfidência, provavelmente a ordem mais poderosa do país. Será que nos interessa a nós, que nem ordem temos, ter um adversário desta magnitude, desta forma? Será que nós conseguimos ganhar? Ou será que conseguimos trabalhar isto de uma forma inteligente ou diferente? Não é que não esteja a ser inteligentemente trabalhado, mas diferente, de maneira a criar algum tipo de ponte? É esta uma das dúvidas que trago hoje. E não tenho a resposta para isso. Continuando a nossa viagem no tempo e indo para o nosso futuro. E no futuro, se calhar vou pegar, e passo a publicidade, pegar naquilo que hoje fazemos no CMM. E obrigado, Hugo, pela tua contextualização. De facto, é uma equipa bastante grande. É uma equipa que tem vindo a crescer. É uma equipa que se dedica. Hoje estão cá alguns elementos que me dizem muito. E isto revela que alguma coisa estaremos a fazer bem. E uma das coisas que fazemos bem é a comunicação. Se eu estivesse centrado no passado, e apenas no passado, e porque eu também ouvi aqueles balões que vocês viram ali, se calhar hoje tinha uma atitude muito mais agressiva para com outras profissões. Não só com a fisiatria, mas principalmente com a fisiatria. Não é essa a atitude que tenho. E tenho conquistado a credibilidade, eu e a equipa, tenho conquistado a credibilidade não só dos médicos, mas também das outras áreas. E isto era aquilo que eu vos queria trazer. Era apenas a minha experiência. A experiência de que algo tem funcionado. Não tiramos a individualidade do fisioterapeuta. Temos algumas condicionantes burocráticas, é verdade. Como é que temos feito isto? Com uma abordagem que eu lhe chamo AVC. Mas não é acidente vascular cerebral. Esta abordagem prende-se com 3 pontos principais. A, de ação. A iniciativa para a mudança. A capacidade de sair da nossa zona de conforto. A capacidade de dizermos assim, caramba, isto já veio aqui com uma prescrição. Eu não questiono, vou executar. Ouvimos isto no primeiro ano de faculdade. Não são meros executantes de técnicas prescritas. Verdade? Penso que mais de 90% de certeza que ouviu isto. E é verdade. Então temos que ter espírito crítico. Temos que ser nós a partir para a mudança. Além disso, visão. Eu não sou mais visionário que vós. Nunca fui. E não serei de certeza. Mas uma coisa é certa. Estou desperto para coisas diferentes. E uma das coisas que eu prezo é pensar sempre como melhorar o dia de ontem. E nesta relação, que posso-vos dizer que comigo começou mal, da fisiatria e da fisioterapia, tive que ponderar e dizer assim, eu vou ser um catalisador ou quero ver algo diferente? O que é que eu realmente quero ser? C, de compromisso, comunicação. Para nós chegarmos a alguma coisa na vida, temos que estabelecer um compromisso intrínseco connosco próprios. E quando envolvemos parceiros, quando envolvemos terceiros, temos que estabelecer um compromisso também com esse parceiro. E esse compromisso não deve ser só oral. Esse compromisso deve ser escrito. Esse compromisso tem que ser visto diariamente. Agrada-me muito ver comunicações dentro do grupo em que se fala nisto permanentemente. Ainda hoje, uma frase interessantíssima. Mais e melhor, todos os dias, à procura da excelência. Isto é uma maneira de estar. Por que não procurar isso dentro deste setor? Estes pontos culminam na atitude sinérgica. Isto é quem me conhece, ou quem me conhece melhor, que se há coisa que eu defendo é a sinergia. Eu gosto de ganhar dinheiro. Muito. Gosto de ganhar. Um bocadinho menos, mas gosto. Mas gosto de fazer ganhar dinheiro. Gosto de fazer bem aos nossos pacientes. Gosto de fazer bem aos colegas de trabalho. E isto, penso que é uma atitude sinérgica. Há que respeitar a nossa história. É possível introduzir isto? Sim, é. E agora chamo a atenção para este slide de uma forma particular. Um médico fisiatra tem que ser mais médico e menos fisioterapeuta. Tem que ser capaz, como já foi falado aqui, de diagnosticar analiticamente. O Francisco falou muito bem. Tem que ser capaz de fazer um diagnóstico médico, analítico. Não me adianta escrever lumbago e não dizer mais nada. Eu sou médico, se eu for médico, eu tenho que fazer o meu papel de médico. O meu papel de médico é tratar medicamente.
dentro de uma especialidade. Eu sou médico, posso fazer intervenções que outros profissionais não podem fazer, que mais nenhum outro profissional de saúde pode fazer. Porquê é que não fazem? Porque não querem fazer ação, não querem sair da acomodação. Um fisioterapeuta que queira ser realmente fisioterapeuta tem que ser menos médico. E parece-me que isto, se calhar, será um ponto muito difícil. Se calhar causa algum incómodo ouvir. Mas nós não somos médicos. Nós somos fisioterapeutas. E aquilo que eu observo, em alguns casos, é que achamos-nos médicos. E assim como nós criticamos os fisiatras que se acham fisioterapeutas e que sabem muito da nossa área, também temos que nos criticar a nós próprios quando fazemos aquilo para o qual nós estamos com competências. Nós devemos aplicar o nosso raciocínio clínico no estudo, movimento e função. É para isso que somos criados. É para isso que nós nascemos. Nós devemos fazer registros clínicos em condições e terapêuticos. Temos que registar. Destaco aqui o registro, logo existe um projeto da AP Físia fantástico, que aconselho-vos a ver, aconselho-vos a ler, a reler, a manter, porque se isso não acontecer, meus amigos, quem não é visto, não é tido. Não resta ser, não basta ser, também é preciso parecer. Pedro R. Leite falou precisamente isso. É preciso fazer relatórios em condições. É preciso fazer registros clínicos em condições. É em fisioterapia, não é imitar os médicos. E acima de tudo, e para não criar guerras e não alimentar este leão, ou este gladiador, saber os nossos limites de atuação. Centremos-nos no cliente e não no nosso ego. Despeço-me de vós como começámos, como pessoa. Lembrem-se que há um virar da página, a história continua, não o texto. Muito obrigado.